Espírito Santo, nosso Senhor, te recebemos de todo o nosso coração. Oh, Pai amado. Derrama da tua glória, Cordeiro, da tua glória, da tua glória. Senhor, estende sobre nossas vidas a tua mão. Cordeiro Santo, exaltado. Ó susto santo e verdadeiro. Ó digno tu és, ó Cordeiro, exaltado, glorificado, alvejado e desejado, engrandecido e louvado, honrado e exaltado. Tu és santo e justo e verdadeiro. Tu és digno, tu és adorado. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Cordeiro Santo, Cordeiro Justo, fiel. Senhor, nós te celebramos, te adoramos. Boa noite. Shalom. Shalom. Graça e paz. Pega a sua espada. A livro de 1 Pedro, capítulo 2. Jesus. Está um prazer estar aqui com vocês. Povo paulista. Quem diria que eu estaria com vocês aqui durante tantos anos esperando, hein? Engraçado que desde o início do ministério sempre apareceu a oportunidade de vir para São Paulo, né? Deus falou assim, você não vai para São Paulo. Um dia eu vou te levar para São Paulo. Uma coisa é um homem e outra coisa é Deus levar, né? Glória a Deus. Eu lembro uma situação que eu vou falar para vocês. Vou fazer parte da mensagem. Vamos primeiro fazer uma meditação. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos repetir. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, de ser sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Jesus Cristo. Abre suas mãos. Esse Espírito Santo, a sua palavra diz, o nosso Deus, poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder em que nós opera. Ao Senhor seja glória, seja honra, todo o poder. Levou-se cá, ele amarraçou, Senhor, eu subo com a tua igreja diante do teu trono. Senhor, eu levo a tua igreja diante do teu trono. Oh, meu Deus, pois exaltado. Ah, Senhor, derrama dessa revelação sobre a tua igreja. Senhor, aquilo que está reservado para este tempo, tudo já estava reservado para este tempo.
Que nada impeça a tua igreja de entrar, Senhor, nesses lugares da tua presença. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, obrigado pelo teu espírito de poder e de unção que está nesses lugares. Decorra a Chiga da graça, Senhor. Glória, aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado. Amém? Amém. Pode se sentar. Nós noite vamos falar um pouco sobre nossa missão de sermos santos. Amém? Amém. Essa convocação que o Senhor está nos chamando. Eu estava hoje em oração, esses dias todinho. Geralmente Deus ele faz uma coisa muito engraçada. Ele espera chegar num dia para falar comigo o que ele quer falar. Eu passei todos esses dias meditando. O Senhor falou para o Senhor, tu queres falar com esse povo na sexta-feira? Aí hoje pela tarde, entrei em espírito e vi como se fosse a Bíblia aberta diante de mim. Eu tinha um versículo. E eu precisava só uma palavrinha. Santidade. Ali comecei a meditar sobre a santidade do Senhor. Mas mesmo assim, ele reservava algo. Tem coisas que Deus ele é maravilhoso. Ele deixa algumas coisas ocultas para revelar na hora. Amém? Amém. Sabe aquela coisa que é uma surpresa para você, que fica ainda melhor ainda? Amém. Quem gosta de receber uma surpresa? Amém. Depende de tipo de surpresa, né? Quem gosta de receber uma boa surpresa? Amém. É uma surpresa que foi muito boa, né? Então sempre nós temos que pensar. Engraçado que tem a ver com o que eu vou falar com vocês. Nós gostamos de receber as boas coisas para ter comunhão com Deus. Mas existe um lado da obscuridade que você vai experimentar na comunhão, que é o lado mais difícil das pessoas conseguirem se apossar de uma comunhão plena com o Espírito de Deus. É disso que talvez eu creio que Deus vai me conceder muita graça para falar com você aqui essa noite. Esse é um lado muito importante de falar com vocês. É um lado muito importante a gente tentar entender cada vez mais a vontade de Deus para cada período da nossa vida que vamos entrar na sua comunhão. Fala comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Eu acredito que todos que estão aqui dentro estão sedendo por mais de Deus. Amém? Amém. Vamos pegar aqui, foi domingo, né? Que o Senhor me deu uma palavra. Eu falei, Senhor, o que você quer falar com esse povo hoje? Eu falei, me dá uma palavra. Eu fiquei em espírito esperando o Senhor falar comigo. De repente, eu ouvi a voz do Senhor e apareceu uma frase escrita na frente. Os que me amam são os que podem esperar o mais de mim. Amém. Você vai ver daqui a pouco um livro aí. Já guardei, já escrevi, eu falei, pronto. Os que me amam podem esperar o mais de mim. Então eu quero te fazer uma pergunta para você. Você tem no seu coração um lugar reservado para o amor de Deus? Você ama Ele? Você ama a Deus? Eu sei que você ama. Mas você está disposto a amar Ele ardentemente, desesperadamente, apaixonadamente? Amém. Sim ou não? Sim. Então você pode esperar o melhor de Deus na sua vida. Onde você está disponível a sacrificar pelo amor dele, é onde você também vai chegar por ele. Sempre isso. O amor de Deus ele tem um lado que não é um lado fácil na nossa vida. Quando nós falamos do amor ágape de Deus, ele vai derramar o seu Espírito sobre nossas vidas. Nós vamos aprender a amá-lo de todo o nosso coração. Existe um segredo aqui. Um dia o Senhor me deu uma revelação, uma mensagem muito profunda sobre o amor dele. E o Senhor falou sobre o amor ágape. A gente fala do amor incondicional, correto? Mas é o amor sacrificial. Quando o Senhor falou para mim sobre o seu ágape, o Senhor falou assim, o amor que tudo sacrifica. Esse era o sentido que ele me promoveu dentro dessa palavra ágape. Eu fui ver as raízes de ágape, ela está ligada a isso. O amor que está disponível a sacrificar tudo. É esse tipo de amor que nós vamos aprender a amar o Senhor. Jesus disse para os seus discípulos, um novo mandamento vos deixo. Amarás uns aos outros assim como eu vos amei. E quando ele fala desse amor, ele está falando do ágape. Eu tenho certeza e absoluta certeza que nós estamos em um processo nesses últimos dias da Terra
o Senhor vai nos levar à contemplação desse verdadeiro amor. Existe muita dimensão do amor de Deus que nós não vamos conhecer ela nos vales verdejantes, esses terrenos bons que nos levam às águas tranquilas. Como é maravilhoso a comunhão do Senhor nessa dimensão. Mas existem dimensões da presença de Deus, do amor de Deus, que você só vai conhecer no vale da sombra da morte. Existem dimensões do amor de Deus que eu só conheci depois de processo profundo de dores, de angústias. Existem dimensões do amor de Deus que você vai conhecer na glória. Sabe, a revelação da sua glória, da sua santidade, do que Ele te ama. Aquele amor que Ele fala diretamente com você. Como é maravilhoso isso, uau! Se nós pudéssemos ficar só nessa dimensão, seria tudo óbvio. Mas existe uma dimensão do amor dele, que você só vai ser completo se você adquirir isso na sua vida. Quando você aprender a amar Ele em toda a sua plena comunhão. Aonde estão os seus sofrimentos, aonde estão as suas dores. É nisso que vai te levar a um aprofundamento da comunhão. Queremos sempre o lado mais fácil, sempre o lado do amor dele, sempre o lado da comunhão, sempre o lado do colo do Pai. Isso é muito bom. Isso eu amo. Eu procuro ficar sempre nisso. Mas o amor dele vai me levar a lugares onde as dores, as suas aflições serão reveladas na minha vida e na sua vida. Sabe, é no Calvário onde o amor dele foi revelado para nós. Não tem lugar de maior expressão do amor de Deus pela humanidade no ser do Calvário. Não tem lugar mais profundo da revelação do amor de Deus. Você crê nisso? Amém. A maior parte do amor de Deus não foi revelada na ressurreição, mas foi revelada na crucificação. Então, se você não conseguir entender e buscar o seu espírito se inclinar para o lado de uma vida crucificada, você não vai conseguir ter uma vida onde você entra na dimensão da glória dele. Todos os meus processos que eu passei durante todos esses anos da minha vida, eu tive os grandes altos e baixos. Você vai encontrar Deus em lugares muito altos, onde Ele se revela a você pessoalmente, onde Ele te leva a conhecer o Espírito dEle, a presença dEle, aleluia. Mas também Ele vai te levar a lugares tão profundos de obscuridade que você se desconhece, onde nós nos perdemos em tudo que achamos que tínhamos de Deus. Dores. A comunhão do Senhor vai te levar a esse lado obscuro. E por que se torna tão obscuro às vezes esse lado, tão difícil de nós suportarmos e superarmos? Porque ele onde está de fato a morte que é o nosso ego e a rendição de que Deus é nosso tudo. A verdadeira conversão do homem é isso. É uma morte total do seu ego, onde nós vamos apossar que Deus é nosso tudo. E não é fácil essa lição da nossa vida. Esse é o grande trabalho do Evangelho na nossa vida, irmãos. É para isso a igreja está aqui. É para conduzir o rebanho do Senhor a entrar nesse lugar de abnegação total, de rendição total. Eu tenho lutado, o Senhor tem falado comigo esse tempo agora de rendição. Ele tem me ensinado a níveis de rendição muito mais profundo do que eu imaginava na minha vida. Só que existem detalhes da rendição onde, sabe, nós queremos só uma fase dela, queremos a vida de oração, nós estamos lutando para orar, estamos lutando para ter uma vida jejuada, uma vida de consagração. Isso tudo é maravilhoso. Mas o Senhor vai nos levar a conhecer a sua comunhão em lado de rendição, onde você vai ter que amar tanto o teu próximo como você o ama. Olha que coisa. Como o Senhor tem falado isso comigo esse tempo. Amarás uns aos outros assim como eu os amei. Você entende que você vai ter que se render a essa missão na sua vida? Às vezes é muito bonito, nós vemos os profetas falando das dimensões da glória, das revelações tremendas. Uau, que maravilhoso isso é. Mas uma pessoa nunca será completa numa vida no Espírito e conhecer seu amor, se ela não tiver a mesma disponibilidade para o seu próximo. Sabe, a disponibilidade que eu tenho que sacrificar o que Ele me pede para Ele é tão maravilhoso. Mas tem certas coisas que Deus tem me pedido em favor do meu próximo, onde isso me leva a me render muito mais a obediência e o amor que Ele é. Deus vai aumentar a comunhão com Ele, quando Ele aumentar a sua comunhão com o seu irmão. De fato, se você observar o Evangelho, você vai encontrar esse fundamento. Mas por que está se tornando tão difícil isso, irmãos? Por que está se tornando tão difícil? A glória de Deus ela vai se manifestar para vocês aqui essa noite. Amém. Ele está nos sondando. Todo tempo eu estou ali meditando, procurando em espírito ouvir o que Ele quer falar com vocês. Eu falo, Senhor, eu estou disponível a fazer o que for necessário para que o Senhor venha a favor do seu povo. Amém. Eu lembro um culto que eu estava no Rio de Janeiro,
Eu entrei nesse culto, de repente eu tive uma visão, só que eu não tinha percebido o tamanho da dimensão que significava aquela visão. O que aconteceria naquele culto? Eu vi o Senhor sobre o teto, o templo, estava em cima do telhado, sentado no trono. Só que eu via como as orlas dele cobriam todo o instituto. E começava a cair água, pingar água das orlas da veste dele. Eu vi aquela visão. E estava na correria do culto, né? E amém, fui pregar. Algo aconteceu ali além do que nós esperávamos. Existe manifestação e para isso que nós estamos aqui esses 3 dias. Nós estamos esperando mais de Deus. Irmãos, eu não só venho para dar algo para vocês, eu estou esperando Ele me dar algo novo também. Isso, irmãos, isso é rendição do Senhor. Eu estou sempre esperando pelo mais dele, que Ele me surpreenda. Aleluia. Engraçado que eu estava ali, comecei a fazer algumas perguntas, perguntar e pedir algo a Deus. Eu fui lembrando de coisas que eu li, eu falei, Senhor, tu me fazendo lembrar disso, não me dá isso. Nos leva a isso, Senhor. Amém? Amém. Aqui tem um pingado de povo de cada ministério, estão aqui dentro. Tem pessoas de vários lugares, nós estamos aqui hoje, praticamente cada um estranho para o outro aqui dentro. E o primeiro dia sempre é o dia mais difícil. É o dia que nós estamos entrando, estamos com a nossa expectativa e vamos sondar o ambiente, vamos conhecer o apóstolo, vamos ver a igreja. Sempre é o dia mais esquisito. O primeiro dia é muito esquisito. O segundo dia em diante, geralmente a coisa começa a abrir. Quem dera se o evento pudesse ser mais intenso para vocês aqui. Então eu vou pedir para você, quando você for para a tua casa, amanhã, outro dia, passe um dia meditando no Senhor. Eleve suas expectativas ao sábado à noite. Cada dia é uma elevação. Amém, amém? Amém. Começamos a subir primeiros degraus hoje. Começamos a subir. Porque às vezes os eventos se tornam tão poderosos, a dimensão do sobrenatural. É porque a nossa rendição ali dentro, o trabalhar de Deus vai quebrando as cascas da nossa carne. O Senhor vai tirando as camadas que estão nos impedindo de conseguir ouvir plenamente. E às vezes, cada dia, cada hora, naquele evento, a coisa muda, o negócio vai ficando mais sério, Deus vai pegando a gente, vai nos libertando e de repente tudo muda. Aleluia. Eu estou esperando que tudo mude em qualquer momento, amém, amém? E o Senhor foi me fazendo lembrar de cada coisa. Eu falei, Senhor, é para isso, é para falar isso, Senhor. Algumas experiências às vezes são necessárias para falar para vocês. Porque através de uma experiência, de uma manifestação do Senhor, você consegue entender ainda muito mais como Deus trabalha. Amém, amém? Amém. Sabe, as experiências, o apóstolo Paulo levou a ele a trazer revelações extraordinárias do corpo de Cristo. Quando Deus leva homens para ter experiência com a sua revelação, é para trazer o quê? Para descortinar os mistérios que estão no oculto. Aleluia. Aleluia. Os mistérios que estão no oculto, o Senhor tem que te revelar. Quando você entra num ambiente desse, Deus vai começar a descortinar, Ele vai trazer palavras de fundamento para você, palavras reveladas para você, e vai trazer revelações de experiência de um homem de Deus para você. Para você entender que Deus Ele está sempre muito além do que nós possamos imaginar, aleluia, pensar ou pedir segundo o seu poder que nós opera na glória. Então repita comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu estás aqui. Me leva ao além. Me leva leva ao além do que eu posso imaginar, do Senhor. que eu possa imaginar, Do que eu Senhor. estou esperando. De tudo que eu estou esperando. Durante anos o Senhor falou para mim esperar só em São Paulo. Aí de repente, quando começa a vir para cá, eu caio na minha cidade natal, Jundiaí. A família da minha mãe mora na Várzea. Falei, isso vai começar. Aleluia. Esses dias antes de vir para cá, um apóstolo comigo no telefone falou assim, olha, há uma porta muito grande de governo que Deus te entregará no Rio de Janeiro. Quando isso acontecer, vai esconder tudo para São Paulo. Aleluia. Eu falei, então o que Deus está fazendo lá vai expandir para cá. Glória a Deus. Nós estamos iniciando um trabalho aqui. Fizemos essa conferência aqui, para mim poder visitar os irmãos, para vir para cá, depois de 6 meses esperando. Isso aqui, 6 meses. E Deus não me deixava sair do Rio de Janeiro. Até se cumprir o que Ele tinha que fazer comigo lá. Eu não consegui ir para lugar nenhum. Se eu empreendia, Ele ia no centro do Nordeste que Ele mandou para mim. Você vai esperar aqui, até que eu te libere. E cheguei aqui em São Paulo e nós entramos em guerra contra o ocultismo aqui. As forças do ocultismo é muito grande em São Paulo. Vocês estão debaixo de guerras.
guerras invisíveis, mas que Deus vai começar a revelar o seu santo para ser destruído. Aleluia. Quando nós falamos de vida no Espírito, não vamos falar de coisa amorosa só não, coisa light não. Vida no Espírito, eu estou te falando de uma vida elevada. Aleluia. A vida no Espírito, que é a verdadeira vida pela qual o Senhor nos chamou para viver. O Senhor chamou vocês para viver uma vida em Espírito, no Espírito. E nós temos que entender que vai muito além do que nós possamos imaginar. Sobre oração, línguas, orar, meditar, tudo isso você já sabe. É verdade, não é? Sim. Tem coisas que nós não precisamos ficar voltando dentro desse assunto. Alguns pingados nós vamos entrar, vamos falar sobre oração em línguas, talvez eu falar umas coisas importantes para vocês. Mas o Senhor quer elevar a vida no Espírito de vocês. Elevar a sua vida no Espírito. Aleluia. Esse dia o Senhor falou para mim assim sobre o Espírito dele, o Espírito de santidade. Há uma revelação, há algo que vai ter que ser impregnado na tua vida espiritual para que você possa entender as dimensões do Espírito. Quando nós falamos de vida no Espírito, vida do poder do Espírito, nós falamos das emanações do Espírito que vai ter que vir sobre a tua vida. Fala, toda revelação. Toda revelação. Ela me dá acesso à unção. Ela me dá acesso à unção. Você precisa da unção do Espírito Santo. Precisamos dela para operar na adoração, para pregar, para ministrar. Precisamos da unção para viver. Aleluia. Mas existem unções que às vezes você ainda não entendeu como é receber na tua vida. São revelações que Deus vai te abrir. Quando o Senhor começou a me revelar do Espírito dele, começou a me revelar do Espírito de santidade, do Espírito de temor, do Espírito de poder, cada Espírito dele, há uma unção específica que ele derrama na nossa vida. Às vezes tem dia que eu vou ministrar e o Espírito do temor está sobre mim. E aquela unção, ela vem sobre a igreja, ela vem sobre o coração das pessoas. Eles começam a entender mais sobre o quê? Sobre o temor. Aquela unção, ela entra na dimensão do Espírito. Quando nós começamos a falar do Espírito de santidade, há um derramar, algo sendo para vir, já está chegando, já está chegando. Aleluia. Os anjos estão lutando, já está todo mundo espiritual trabalhando a favor de vocês aqui dentro. Fisicamente eu não estou nos meus melhores tempos de ministrar a vocês. Mas em espírito, meu espírito está desejoso por derramar na vida de vocês aqui. Fala, tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. O Senhor quer conectar você ao tempo determinado para esta geração, para este tempo novo. Eu quero falar para vocês que vida no Espírito, tudo que o Senhor quer tratar com vocês esses dias aqui, é para te posicionar para o tempo que vocês estão vivendo. Falar de vida sobre oração em línguas era coisa que vocês já estão dominando há muitos anos. Não são assuntos para ficar voltando a se repetir toda vez. Vieram para nós estarmos muito mais à frente, todos que estão aqui dentro. Mas tem muitos que agora estão sendo despertados, que agora estão conhecendo sobre esses mistérios. Quem se considera agora que agora está conhecendo os mistérios do reino de Deus? Quem se considera nessa posição? Quem aqui tem aquela necessidade de entender mais sobre o Espírito e o corpo? Levanta a mão. Amém. Olha só. Quem aqui tem aquela necessidade de entender profundamente sobre oração em línguas? Amém. Quem aqui tem aquela necessidade de entender mais profundo sobre o profético? Amém. Você está vendo? Você sabia que tudo isso é muito bom? Isso já faz parte de todo o fundamento do Evangelho. Mas nós passamos muitos anos esperando em Deus de uma maneira desapropriada da verdade. Quantos anos passamos dentro da igreja fazendo coisas certas e esperando que Deus correspondesse, esperando que Deus viesse fazer algo novo na nossa vida, esquecendo os fundamentos do Espírito. O esperar em Deus, irmãos, não é uma maneira simplesmente cruzar os braços, fazer boas coisas, esperar que Ele vai corresponder e vai fazer algo novo na nossa vida. O esperar em Deus é dentro de uma posição de espírito, fundamento, praticando e esperando que Ele vai corresponder o que Ele nos deu. Eu passei anos esperando em Deus como? Opa, mergulhado na presença, orando em línguas, trabalhando em espírito. Passamos tanto tempo dentro da igreja, tantos anos esperando. Depois de anos fomos despertados que nós tínhamos que orar em línguas. Depois de anos nós fomos despertados que tínhamos que entender a natureza do nosso espírito. Coisas que já eram para ter sido ensinadas, desde que nós nos convertemos ao Evangelho. Você concorda comigo? Sim. Você concorda comigo? Sim.
E agora Deus quer que você acelere. Quando Deus está falando de aceleramento, então aproveita o tempo. Nunca houve um tempo tão aberto de revelações. Então você tem que se empenhar dentro do que Deus já está dando a revelação para vocês. Quando eu estou falando do espírito de santidade na igreja, isso é parte da identidade da igreja. Mas existem dimensões e emanações do espírito de santidade que o Senhor vai nos preparando anos para que possamos herdar elas. O Senhor não pode de qualquer maneira derramar o espírito de santidade na sua vida. Ele vai te dando isso por fração, ele vai fracionando isso. Até o tempo que a maturidade chega, o entendimento, o domínio da vida do espírito chega na tua vida. Como o Senhor deseja derramar violento na tua vida agora do espírito da sua santidade, mas hoje há uma porção esperando para nós. Aleluia. E tem porções reservadas. Glória a Deus. Mas os rios, você vai ter que ir lá primeiro águas, o quê? No tornozelo. Para entrar no rio do espírito, opa, vai na água no joelho agora. Para você ir mais profundo, a água na cintura, meu querido. Eu tive que também passar por fases, etapas. Se Deus me desse a revelação da sua santidade anos atrás, meu filho, eu não suportaria. Eu não suportaria. Fala, por que, apóstolo? Porque toda dimensão que ele abre, toda revelação vai ter um custo na sua vida. Um custo de maturidade, dependência, posicionamento, disciplina. Opa, um custo de guerras que se levantarão contra aquilo que você vai receber. Tudo que você recebe no inferno, ele vai perseguir isso. Porque você se torna o quê? Um portador de revelação que pode transferir para outros, o que pode de fato transformá-los. A minha expectativa e a minha esperança é que nessa noite comece o Espírito de Santidade ser revelado a vocês. Irmãos, nas experiências, nas guerras contra tronos e forças malignas, eu lembro, às vezes eu orando e falando, Senhor, derrama sobre mim, sobre a igreja, o Espírito de Santidade. E de repente meus olhos estavam vendo os tronos perto de mim, demônios, anjos caindo. Falando, não. Furiosos contra aquela revelação. Porque eu sabia o que eu estava pedindo, o que eu já estava recebendo sobre mim. É isso que Deus quer te dar, acesso. Vida no Espírito é uma vida de acesso ao que nos pertence, ao governo que nos respalda. Aleluia. Aleluia. Fala, a vida no Espírito é uma vida elevada. Vida no Espírito é uma vida elevada. Não estou falando de uma vida que está acima da nossa razão, acima da constituição, da inteligência do homem. Vou te falar, a regra básica para você viver uma vida no Espírito é total dependência. Aleluia. Simplesmente assim. Ao mesmo tempo que é simples, é profundo. As contemplações da presença de Deus, das revelações de Deus, elas são simples, mas elas são profundas. Eu lembro uma época que nós estávamos numa fase de construção do Instituto do Rio de Janeiro. Foi uma época maravilhosa na minha vida, irmãos. É uma época que eu estava totalmente imerso, eu estava me dedicando à minha busca. Enquanto o Instituto estava sendo construído, eu estava preparando alguns obreiros, nós estávamos numa grande pegada de preparação. A expectativa estava grande. E começamos a obra. Eu lembro naquela época o Senhor falou assim para mim assim, leve os obreiros que estão com você para um monte com um partinho de fogo na vida deles. Eu falei assim, o Senhor mandou que você levar vocês para um partinho de fogo. Todos eram do fogo, todos falavam em línguas, todos tinham o poder do Espírito. O pai já entendia muito bem, guerreiros de Deus já. Mas quando o Senhor falou para mim, leve eles para um partinho de fogo, a coisa muda. E subimos para ficar alguns dias em jejum no monte. Poucos dias, 5 dias, acampado. Mas foram 5 dias tão intensos, irmãos. Eu pregava para eles às vezes no dia 12 horas só. Não, e o tempo passava como se a gente nem visse o tempo passar. 12 horas, tá falando sério, apóstolo? Interrupta. E vai, te mergulhado. Porque nós estávamos em uma dimensão do Espírito. Como é que Moisés conseguiu passar 40 dias sem comer e sem beber na presença do Eterno? Porque ele foi levado para uma dimensão do Espírito. Aleluia. Viver uma vida em Espírito é uma vida dimensional. Que ela vai ter que ser descortinada desde a sua meditação interior. Porque olha só, eu não posso estar tendo dimensão nenhuma agora, mas eu estou em um lugar. Eu tenho que ter consciência de onde eu estou, simplesmente isso.
É isso que a disciplina e a prática da vida no Espírito vai dar uma consciência para vocês. Você não só tem que sentir, você tem que estar consciente de onde você está. Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados à destra do trono de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém? Amém. Fala, estou assentado em lugares altos. Aleluia. Mas o Senhor vai te abrir essa consciência. Amém. A verdade, ela te será aberta e te será esclarecida por revelação. Amém. Eu sinto que o Senhor vai trazer um derramado espírito de revelação na sua vida. Amém. E quando eu começo a falar do espírito de santidade, que somos chamados para ser sacerdócio santo, eu estou falando de uma revelação de quem Ele é. A maior revelação que eu tive na minha vida, do meu Senhor, do nosso Deus, irmãos, foi da sua santidade. A maior revelação, o que mais transformou a minha vida, foi a revelação da santidade do Senhor. Eu lembro um dia que eu estava em espírito e o Senhor me deu uma frase assim e falou assim para mim: o galardão dos justos é a santidade ao Senhor. E o Senhor falou para mim: o maior galardão que um justo pode herdar essa terra de mim é a revelação da minha santidade. Esses dias eu sabia que alguma coisa viria sobre santidade, mas ainda eu não tinha tido a plena confirmação para pregar isso para vocês. Mas o Senhor falava comigo bem suave, o espírito de santidade. Eu sei que muitos têm dificuldade de entender o que é a santidade do Senhor. Tem a santidade que é a nossa parte, a nossa prática objetiva, a disciplina, a doutrina, a nossa luta contra o pecado. Tudo isso faz parte da nossa vida. Fala, existe a parte da santidade? Existe a parte da santidade. Que é a obra que eu faço. Que é a obra que eu faço. Mas existe a parte da santidade. Mas existe a parte da santidade. A obra que Ele faz em mim. Que é a obra que Ele faz em mim. Não, é nessa que eu estou interessado nessa noite. Aleluia. Desejo ver Deus fazendo em você o que você não pode fazer por você. Aleluia. É isso. Eu quero que você entenda que a graça, fala a graça de Deus, A A graça de Deus está muito acima do que eu posso fazer está muito acima do que eu posso fazer e do que eu posso entender. e do que eu posso Um entender. dia eu estava numa situação tão difícil, eu falei, rapaz, isso é muito contraditório na minha vida. Muito contraditório. Muito contraditório. A situação que me confrontou, aquilo foi muito contraditório na minha vida. Acho que eu vou falar para você, posso? Amém. Acho que não, depois eu falo para você. Eu estava numa situação que eu falei assim, era de uma família. Eles dizimavam meu ministério. Só que eu confrontei tanto pecado naquela família. Eu falei assim, eu não aceito, eu não consigo tolerar, eu não consigo aceitar. Eu fiquei numa guerra com Deus, falei assim, como eu posso aceitar um dízimo, Senhor? Se eu não estou vendo que tu agindo naquela família, não estou vendo isso aqui. Eu comecei a questionar Deus profundamente. Não é possível que o Senhor manda aceitar isso. Aí Deus me levou um espírito. E eu vi uma mão na minha frente e falou assim, a minha graça trabalha abaixo de você e ela trabalha acima de você. E quando ela trabalha abaixo de você, é de tudo que eu já te ensinei, que você tem domínio, que você sabe. Mas tudo que está acima de você é o que você ainda vai descobrir do que eu faço pelas mãos e do que eu sou. Aceite o que eu estou te falando, você vai saber depois. E quando Deus falou assim, a minha graça está acima de você, não só foi uma revelação que Ele me deu, Ele me descortinou algo no meu espírito. Dependa da minha graça, que está acima, não só o que está abaixo. Aprenda a viver com tudo que eu já te dei, mas saiba que eu sempre estou além do que você tem, do que eu já fiz e do que você conhece de mim. Então saiba muito bem, a graça do Senhor está acima de tudo que você já fez para ser santo. Deus conhece a limitação de cada um que está aqui dentro. Ele conhece a ferida de cada um, Ele conhece o teu estado onde você está, tudo que você já tentou na tua vida. Eu quero falar para você que tem graça para ser liberado nesses dias, que está muito além do que você é. Aleluia. Do que você já tentou ser. Eu creio. Quando o Senhor começa a nos curar e revelar a sua santidade, eu quero te falar isso. O mais miserável pecador que você seja, Ele te converte no mais santo que Ele quer que você seja. Como herdade, apóstolo, a santidade do Senhor. Existe coisa que Ele começou a me ensinar, eu faço o que eu quero, com quem eu quero. Ele fez assim com Saulo, Ele transformou em Paulo. Ele converteu o homem.
de uma tal maneira que se tornou um dos homens mais santos que pisou nessa terra, mais sábio, e era um grande perseguidor da igreja. Eu quero falar para você que para dar um espírito da santidade do Senhor, Ele revela quem Ele quer. Então, aí nós vamos pegar um ponto aqui diante para começar a mensagem para você. Fala, o Senhor está acima de tudo que eu sou. O Senhor está acima de tudo que eu sou, De tudo que eu já fiz. de tudo que eu já De fiz tudo que eu estou esperando. e de tudo que eu estou esperando. Sabe aquela coisa que você jamais imaginou que Ele podia fazer por você? Ele vai fazer por você? Você entende isso? Isso. É isso. Existem as emanações da santidade, ela vai vir como um rio sobre vocês, e ela vai cada vez te levando mais profundo em quem é. Porque às vezes demoramos tanto em encontrar isso, apóstolo, porque nós às vezes não estamos no lugar certo nem na hora certa. É verdade. Infelizmente é verdade. Eu tive grandes encontros com Deus porque o Senhor falava, sobe o monte, faz tal dia isso. E naquele tempo eu estava no lugar certo, na hora certa e... Havia um momento que eu menos esperava, Deus se manifestar para mim. Eu estava quebrado, desgastado. Tinha feito tudo o que Ele me pediu para fazer. Eu vou entrar nisso com você agora. Amém. Eu lembro que eu estava prestes a viver a maior transformação da minha vida. Só que eu não sabia que ela estava chegando. Tinha dado algo muito poderoso sobre a minha vida. Eu estava nos inícios do manto apostólico da minha vida. Deus me enviou para a Alemanha, para a Europa, passei em alguns lugares da Europa. E lá na Alemanha, o Senhor me revelou uma glória tremenda na minha vida. Abriu portas aonde eu jamais imaginei, e conheci pessoas que nunca tinham visto na minha vida, e essas pessoas foram usadas para abrir portas, para trazer um grande mover do Espírito entre os alemães, católicos e tradicionais, cristãos tradicionais, presbiterianos, para assim dizer para vocês. Homens que, para eles, joelhar, não existia isso para eles. Só para você entender no meio do povo que eu estava, porque ajoelhar para eles era como se fosse um pecado. Que para eles tudo que o Evangelho era normas. E eram pessoas enfermas na alma. E eu peguei uma guerra muito grande por causa daquela cruzada na cidade de Bethlehem. Eu estava dias em angústias, em dores, em lutas. Até que de repente um portal se abriu para mim, eu estava para uma reunião que eles usam com a nossa equipe de oração. Eu vi um ancião todo de ouro, dourado. E aquele ancião, ele se inclinava para mim e me dava acesso à alma, a um portal, a uma dimensão. Naquele dia eu recebi uma unção tremenda. Naquela noite eu estava na casa de um pastor que eu tinha conhecido, que ele foi um dos que ajudou tudo isso a acontecer. Mas ainda eu estava com muita angústia dentro da minha alma. Chegou o dia da cruzada e simplesmente 3 horas da tarde em ponto. Os alemães começaram a chegar naquele lugar e encheu. Eu não sabia nem o que eu pregar. E de repente eu ouvi uma palavra, exatamente a palavra que eu estou falando aqui essa noite. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Além daquilo que pedimos ou pensamos. O seu poder. Naquela noite eu comecei a receber um favor de Deus que eu nunca tinha vivido na minha vida. Porque Deus está sempre acima de nós. Sempre vai nos levar além do que nós estamos esperando. Porque se Deus fazer só tudo que você espera, que você ora, Ele não é Deus. Ele não se limita ao seu tamanho. Simplesmente o Senhor quer destravar o coração de pessoas aqui. Irmãos, eu sinto que o Senhor vai colocar uma nova esperança. Há um renovo de esperança, querido. Sabe o que eu senti? Todo tempo eu estava aqui dentro. Olha o que eu senti. Eu senti um ataque da Rainha dos Céus para minar a esperança, a confiança no Senhor. Meu Deus. Eu falo, Senhor, o que é isso que eu estou sentindo aqui dentro? É o que está acontecendo com muitos que estão aqui, tá? Eu senti um espírito tentando condenar, atacar as pessoas para bloquear o destino, o desígnio dessas pessoas. Eu sei que esses 3 dias o Senhor vai quebrar tronos, fortalezas, vai ser jogado por terra, o Senhor vai destruir.
destruir forças malignas, impedimentos mentais, emocionais que estão lutando contra vocês. Irmãos, eu só estou seguindo o que Deus está falando aqui na pregação. Às vezes nós trazemos grandes sermões profundos, olha, mas às vezes o Senhor vai nos construir um sermão dentro do entendimento que corações precisam ouvir. Então vai pegando o que Deus quer falar com você aqui essa noite. E naquela noite eu entrei naquela graça que estava acima de mim. A graça que estava acima de mim. Falei, Senhor, esse povo aqui nem me dá glória. Esse povo aqui é totalmente cético, centrado. Eu falei, Jesus. Um povo totalmente diferente do que eu estava acostumado a pregar. Ali eu vivi uma nova dimensão dos milagres. Eu nunca vivi tanto milagre na minha vida como vivi no meio daquele povo. Os grandes milagres. Depois de tanto milagre acontecer, eles já estavam o quê? Se rendendo. Aleluia. O Espírito Santo já começou a ser jorrado. Daqui a pouco era alemão caindo, chorando, gritando, rindo. Era vinho novo pra cá, era risada e cagalhada no Espírito rolando. É os velhinhos rolando, é os jovens rolando. O que está acontecendo nesse lugar? Isso mudou tudo. E muita gente, muitos outros ficavam assim, sabe? Até que Deus revelava o que estava acontecendo com eles. Deus começou a quebrar eles assim. Então aquilo ali virou que é um derramado do Espírito. Tremendo. Tremendo foram os milagres que aconteceram naquele dia. Porque a graça está sempre acima de nós. Amém. E um sentido que o Senhor me ensinou sobre graça, que eu quero falar para essa noite, para você entrar em tudo que Deus quer derramar para vocês aqui dentro. Estou muito preocupado pelo derramado do Espírito. Eu não estou centralizando nada em mim, não estou preocupado nada comigo, estou preocupado com vocês. Com aquilo que o Senhor quer fazer na vida de vocês aqui essa noite. Essa é a minha preocupação, essa é a minha aflição do Espírito. Para que toda boa obra se cumpra na vida de vocês. Aleluia. Agora escute muito bem. Eu não estou preocupado só com uma unção, colocar a mão na tua cabeça, não. Algo tem que jorrar em você. Algo tem que jorrar em você. A graça é um favor imerecido, um favor que está sempre além do que nós somos, do que nós temos. Você vem sacrificando anos da sua vida, fazendo muitas boas coisas, uau, isso é maravilhoso. Isso te abre muitas portas, te dá muitos acessos, isso é muito bom. Mas o Senhor sempre me ensinou, eu faço o que eu quero, com quem eu quero, além do que vocês possam pensar. Aleluia. Esse é o gerou dentro de mim, porque Deus pode pegar qualquer vaso aqui dentro, aqui, ó, e encher da sua glória. Mudar a sua vida do dia, da noite para o dia. Isto é graça. 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 Um favor que Ele vai colocar imerecido. Meu Deus. Quando Ele começa a jorrar, quando eu falo de derramar do Espírito, quem já derramou um copo de água aqui? Todo mundo? Derramou café? Derramou água? Cara, aonde tiver que cair. Oh Deus. Quem estiver perto se molha. Simplesmente assim. Já derramou café em alguém já? Já derramou água em alguém já? E quando Deus está derramando, meu filho, quem está perto? Glória a Deus. Por isso que fala, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Senhor. Essa é a visão dele, é a abundância. É quando ele está derramando um aqui, quem está perto pega todo mundo, irmão. Quando Deus começar a pegar um aqui dentro, vai contagiar todo mundo. Irmãos, e às vezes Deus começa a trabalhar no evento através de uma pessoa, hein? Começa a mudar tudo através de um. Aos que tem algum aqui nessa noite. Acho que sou eu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso. Eu sei que o Senhor vai avivar sua esperança. Eu vou te falar que existem estruturas de iniquidade que nos impedem de entrar nessa vida do Espírito, de saber galgar degraus com Deus, que nós desconhecemos. Forças que são muito maiores do que nosso tamanho de lutar. Por isso que Ele anda. Por isso que Ele anda. Permita Ele vir no seu coração. Permita Ele vir sobre a sua vida nessa noite. Senhor, mas quantas vezes eu estava tudo bem, tudo voltou para trás, eu caí. Senhor, não estou conseguindo entrar, Senhor. Graça. Graça. Quando eu chego no limite, eu falo, Senhor, eu não consigo viver isso aqui, eu não consigo romper isso aqui. Senhor, eu preciso de além, Senhor. Graça. Dá-me mais graça, Senhor. Não, você não pede porque você não está entendendo o que é graça na sua vida.
Pedir não recebeis porque não sabe pedir. Aquele que pede recebe. Então tem muitas coisas que nós não recebemos porque ainda não sabemos e nem entendemos o que é para ser pedido. Quem está comigo fala glória a Jesus. Glória a Deus. E depois que eu voltei lá, tá, irmão?